Embora experimentos psicológicos e científicos tenham ajudado os humanos a entender inúmeras coisas, a sede de conhecimento que alguns experimentadores têm pode levar os testes longe demais, e muitas vezes isso resulta em alguém ou algo sendo permanentemente danificado. Alguns desses experimentos são registrados e documentados, permitindo ao público ter ideia das atrocidades cometidas. Então é isso que vamos analisar hoje. Aqui estão 7 experimentos aterrorizantes registrados em vídeo. Número 1. O experimento de Milgram. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram criou um estudo para responder a uma questão popular. Os soldados nazistas na Segunda Guerra Mundial eram realmente pessoas más ou estavam apenas seguindo ordens? Para responder, Milgram organizou um experimento com 3 participantes: o experimentador, o professor e o aluno. No experimento, o professor fazia perguntas ao aluno. Se o aluno não soubesse as respostas, o professor dava um choque nele. Esses choques iam ficando cada vez mais fortes, até que, eventualmente, o professor aplicava uma dose letal de eletricidade na outra pessoa. Embora o professor não pudesse ver o aluno, ele podia ouvi-lo implorando por sua vida, mas toda vez que o professor hesitava em aplicar o choque, o experimentador mandava ele continuar. Enquanto eles esperavam que apenas cerca de 3% das pessoas dessem a quantidade letal de eletricidade ao aluno, o resultado foi bem diferente disso. 65% dos participantes aplicaram uma dose letal de eletricidade ao sujeito quando solicitados. O experimento não respondeu totalmente à pergunta original de Milgram devido a circunstâncias diferentes, mas revelou as consequências do abuso de poder e o que muitos humanos podem ser levados a fazer nessas situações. Responda por isso. Experimento. Me recuso a continuar. Me deixe sair. Ele também se recusa. O experimento exige que continue, professor. Por favor, continue. Os participantes não sabiam que o aprendiz era, na verdade, um ator. E os chamados choques inofensivos. Quem será responsável se algo acontecer com aquele cavalheiro? Eu sou responsável por tudo aqui. Continue, por favor. Número 2. Os experimentos de Demikov. Vladimir Demikov foi um cientista soviético considerado um revolucionário da medicina, que teve uma importância enorme para o avanço da medicina moderna. Ele realizou o primeiro transplante de fígado e pulmão da história e acumulou muitas conquistas. Os métodos de Demikov eram pouco convencionais e frequentemente cruéis. Um dos experimentos mais infames de Demikov foi o transplante de cabeça de um cachorro para outro, conseguindo fixá-la em outro animal. Apesar de aconselhado a parar os experimentos em animais, ele ignorou e foi rejeitado pela medicina. Número 3. Experimento da Escola Estadual Willowbrook. A Escola Estadual Willowbrook era uma instituição educacional em Nova York que ensinava crianças com deficiência intelectual. Embora possa ter sido fundada com boas intenções, essas intenções foram rapidamente deixadas de lado, e a escola tomou uma decisão controversa após a outra, desde a superlotação até o maltratamento geral dos alunos. A ação mais polêmica ocorreu no fim dos anos 1950, quando surtos de hepatite se tornaram frequentes na escola. Em vez de cuidar das crianças ou confortá-las, elas foram usadas como peões em um experimento médico distorcido sobre os efeitos da hepatite. Não só as crianças infectadas foram prejudicadas ou maltratadas. No incidente, o pesquisador Saul Krugman infectou 6 crianças saudáveis com hepatite para estudar os efeitos. Os efeitos colaterais foram devastadores. Vômitos, diarreia e perda de apetite eram comuns, e as condições da própria escola estavam longe de ser adequadas para lidar com milhares de crianças doentes. Frequentemente, sentavam-se no chão de salas pequenas, sem espaço pessoal. Os experimentos acabaram nos anos 1970 e a escola fechou em 1987. Mais tarde, esses experimentos foram considerados os experimentos médicos mais antiéticos já realizados em crianças nos Estados Unidos. 4. Entre 1948 e 1975, o Exército dos Estados Unidos da América
realizou experimentos secretos em humanos para testar agentes de guerra química. Mais de 7.000 soldados foram expostos a vários produtos químicos. Esses produtos químicos eram dados em baixas doses, sem causar efeitos colaterais imediatos, mas afetavam o estado mental dos soldados. Muitos desses soldados não receberam formulários de consentimento informado e não sabiam no que estavam participando. Quase nenhum cuidado foi dado após os experimentos, então efeitos a longo prazo não foram tratados por quem os causou. Os experimentos terminaram em meados dos anos 1970 e os responsáveis foram investigados e muitos processados por usarem soldados como cobaias. O experimento ter sido mantido em segredo gerou preocupação pública de que o Exército dos Estados Unidos da América realizava testes ainda mais controversos em sigilo. 5. Entre 1948 e o início dos anos 1990, a África do Sul viveu o apartheid, período em que a segregação racial foi implementada e incentivada no país. A homossexualidade era restrita nesses anos, e membros do exército sul-africano eram proibidos de ser homossexuais. Para curar a sexualidade desses soldados, o Dr. Aubrey Levin liderou um programa de tortura médica com terapia de choque. Quando esses tratamentos falharam, Levin e sua equipe decidiram por uma alternativa, que consistia em submeter esses pacientes a operações de mudança de sexo e dar a eles novas identidades. Mais de 900 homens homossexuais foram cirurgicamente transformados em mulheres, receberam novas certidões de nascimento e foram aconselhados a cortar todo o contato com suas famílias. Muitos desses homens morreram na cirurgia por falta de preparo e ausência de cuidados após o procedimento. O impacto que isso teve nesses soldados, tanto mental quanto fisicamente, levou muitos dos pacientes originais ao suicídio. E todo o projeto não foi apenas um fracasso completo, mas também um experimento médico cruel e torturante, que foi um dos muitos lembretes perturbadores das atrocidades cometidas durante a era do apartheid. Número 6. Unidade 731, na Segunda Guerra Sino-Japonesa, ocorrida junto com a Segunda Guerra Mundial, o Japão criou a Unidade 731 focada em pesquisas e experimentos humanos extremos em guerra química e biológica. Os experimentos envolviam congelar membros para testar hipotermia, infectar com sífilis e gravidez forçada. Além dos cruéis experimentos científicos realizados na Unidade 731, também eram feitos testes de armas no local. Granadas, lança-chamas e armas químicas eram usados em prisioneiros de forma constante. Armas biológicas também foram testadas aqui e uma bomba usada para espalhar a peste bubônica foi desenvolvida no local. Os experimentos agora permitiam que soldados japoneses os usassem contra a China. Lançaram roupas infectadas e suprimentos alimentares para cidadãos chineses desavisados, estimando-se entre 200.000 e 580.000 mortes nesses ataques. A Unidade 731 é considerada um dos piores experimentos humanos e das instalações científicas mais corruptas da história. Número 7. O experimento da prisão de Stanford. Em 1971, o professor de psicologia Philip Zimbardo organizou um experimento de prisão na Universidade de Stanford. Ele recrutou estudantes universitários e montou uma prisão improvisada, dividindo-os entre guardas e prisioneiros. O objetivo do experimento era ver como os estudantes reagiriam e, em apenas um dia, o experimento saiu do controle. Os guardas começaram a agir de forma agressiva e os prisioneiros foram submetidos a abusos psicológicos e físicos que beiravam a tortura. Isso envolvia colocar prisioneiros em salas escuras, acordá-los à noite para tarefas e negar saídas quando solicitado. Ambos os grupos de estudantes assumiram seus papéis de forma incrivelmente rápida e realmente sentiam que estavam em uma prisão. Isso foi surpreendente, já que todos os 24 estudantes haviam passado em testes para provar que eram, de fato, psicologicamente estáveis e saudáveis. Mas, uma vez que entraram na prisão improvisada, isso mudou completamente. Após o experimento, a moral e ética de Philip Zimbardo foram questionadas, pois muitos acham que ele deveria ter sido interrompido. Ele mesmo estava envolvido demais no experimento, e foi na verdade sua namorada na época que teve que pôr um fim ao teste.
De qualquer forma, tornou-se um dos experimentos psicológicos mais populares e estudados da história recente por causa de seus resultados intrigantes. E é isso para este vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Deixo abaixo o link das fontes, imagens e músicas usadas. Vou deixar um link abaixo para todas as minhas redes sociais, TheBurk300 e 21. Por enquanto, é só isso. Como sempre, até a próxima.